Olá pessoal, boa tarde. Pessoal, é o seguinte, eu estou fazendo esse vídeo para um canal que eu resolvi abrir, mas a minha intenção é falar um pouco de mim, para que as pessoas me conheçam, aquelas que não conhecem, né? E para quem já me conhece, é para eu falar mais ou menos o que ocorreu comigo. Gente, é o seguinte, eu já estou na casa dos 61 anos, faltando 2 meses para eu fazer 62, 2 a 3 meses para eu completar 62 anos. O que eu quero falar é o seguinte, gente, com essa idade, né, já na minha maioridade, eu conheci a minha casa de axé, né? Gente, eu não sei nem como, na verdade, contar isso para vocês, mas eu vou tentar ser breve. Durante muitos anos eu fui evangélico. Cheguei na igreja e conheci, né, como no normal das igrejas evangélicas, conheci a palavra de Deus e aí me converti. Dentro dessa denominação, dessa igreja, eu conheci uma pessoa da qual me casei, vivi 29 anos, quase 30 e tivemos 3 filhos. Então, durante a minha vida, pessoal, na igreja, era terrível. Então, cheguei até a me afastar algumas vezes, 1 ou 2 vezes, saía da igreja e depois voltava. Então, tive muitas decepções, cheguei à beira da separação do casamento ainda na igreja várias vezes, depois voltei. Então, muitas coisas aconteceram, mas o pior era que a minha vida não andava, gente. Eu não consigo entender. Eu tentava fazer tudo certo, mas a minha vida não andava. As coisas eram de mal a pior. Eu cheguei na igreja, eu era um funcionário público, eu perdi meu emprego. Eu perdi o emprego, um problema que teve terrível. E muitas coisas foram acontecendo. Eu acho, conseguia um trabalho, perdia. E a minha vida foi caindo, gente, mas foi caindo de uma forma que eu cheguei ao ponto de ter que ir para a igreja com roupa emprestada, viu? E o tempo que eu fiquei nessa igreja, eu aprendi muitas coisas, inclusive eloquência, falar bem, viu? Não tenho estudo, quero deixar claro para vocês que eu posso falar alguma coisa aqui errada, muito errada, porque eu não tenho estudo. Mas eu tenho um pouco de conhecimento que eu cheguei digamos, a concluir o primeiro grau, né? E aí, gente, voltando para o que interessa, eu dentro dessa igreja, eu cheguei até pregar como pastor. Nunca fui considerado pastor, até porque nunca gostei de títulos, mas eu fui considerado pastor porque eu pregava e as pessoas gostavam. A igreja que eu pegava lotava, enchia, era muita gente e muita gente falava de testemunho, de coisas que aconteciam. Eu, na verdade, não tinha tanta certeza se verdadeiramente aquilo acontecia, porque eu não estava na casa delas, mas elas falavam e testemunhavam. Só que a minha vida não condizia com o que eu pregava. Eu muitas vezes fui pregar para a pessoa desempregada e eu desempregado. Muitas vezes eu fui pregar para a pessoa que não tinha um bolo de farinha, um pirão para comer e eu também não tinha. Então era muito horrível e eu me perguntava e eu me criticava e dizia, meu Deus, o que é que eu estou fazendo de errado? Nada dá certo para mim. O pessoal falando assim, ninguém acredita, mas era terrível, era fome que eu passava, fome ao ponto de não ter onde morar. E uma vez chamei para a mãe de meus filhos, com os meninos, e chamei para a gente ficar debaixo da ponte porque não tinha onde morar. Bom, aconteceu o seguinte, que um certo dia eu vinha me separar, né? O casamento não deu certo, eu me separei e fui viver só. Minha vida deu uma melhorada, mas a vida financeira a gente não andava. Era terrível. Eu separado, vivendo só, morando de aluguel e era uma vida terrível. Foi aí que um determinado dia, um conhecido meu me convidou para eu ir nessa festa num axé, numa casa de candomblé, numa roça. E chegando lá, gente, ele me disse que era caruru, eu fui interessado que era caruru, e não era. Na verdade, era Alujá, Xangô.
Eu não sabia de nada, nem o que era isso, absolutamente nada. Pessoal, eu pedi a ele que tomasse conta de mim, porque eu não estava passando bem, meu coração começou a acelerar, eu comecei a sentir palpitações fortes, comecei a ficar tonto e disse a ele que se acontecesse alguma coisa que ele me trouxesse para casa. Quando eu já não estava aguentando mais aquela situação, eu tentei correr. Em tudo que eu saí desesperado de dentro daquela roça de candomblé, chegando na porta, não vi mais nada. Quando eu me dei conta, eu estava lá de fora e o senhor conversando comigo. Por muita insistência, eu fui lá conversar com o Ialorixá dessa roça, que me disse que eu tinha o pé na senzala. Ela disse, você tem o pé na senzala e o seu orixá quer ser feito. Rapaz, eu fiquei assim, eu digo, como? Eu passei a vida toda na igreja, como é que tem um orixá em mim que quer ser feito? Ela disse, tem, você tem um orixá e tem que ser feito. A partir daí, da primeira consulta que eu fiz com ela, ela me passou banhos e disse que eu tinha que fazer uma limpeza de corpo. Quando eu comecei a fazer as coisas, pessoal, minha vida começou a melhorar, a andar. E andou mesmo, viu? As coisas começaram a dar certo de uma forma que eu comecei a me questionar. Meu Deus, desde que entrei na igreja, entrei e saí milhões de anos e nunca aconteceu nada. Então a gente veio aí a feitura do santo. Eu tinha que fazer, como ela tinha me dito, e aí eu fiz. Entrei no Roncó, eu só tenho um mês de feito e estou fazendo esse canal para contar a experiência com vocês. Gente, minha vida está completamente transformada. Eu sou outra pessoa, eu tenho pensamentos diferentes, eu tenho vida, eu tenho saúde. Eu gastei muito na minha obrigação, não sabia nem como eu ia conseguir pagar e resolvi tudo. Graças a Deus estou em paz e saúde, só tenho que agradecer. Muito obrigado a Deus, muito obrigado a meu pai Airá, muito obrigado a Axé.